Seja muito bem-vindo ao Bíblia na Sobremesa, o seu podcast preferido de toda semana. Eu sou o Chico Preus e hoje você tá vendo que o Lucas está um pouco diferente nessa semana. Tá louro. Tá louro? Lucas está de folga, banco de horas pelas próximas semanas. Eu estou sendo... Eu não, né? Mas estou... eu ia falar, eu estou sendo substituído, mas sendo eu tô aqui. Apoiado. Estou sendo agora um co-apresentador junto com aquela que briga sem motivo, que encrenca com coisas que não tem sentido. A minha amada esposa, Néia Preus. Bem-vindo à Bíblia na Sobremesa. Ai, obrigada, Chico Preus. Belas palavras as suas sobre mim. Uhum. Ela é linda, ela é braba, ela é irônica. É o amor da minha vida. Mulheres me entenderão. Ele não sabe porque eu tô brigando, mas vocês sabem, né? Que ele já esqueceu, mas a gente não esquece. Néia Preus. Muito prazer estar aqui de volta. É quando um ou outro falta, eu tô aqui. É isso aí, É quando você tem um banco de reservas de ouro. Você tem Messi e Neymar, um no lugar do outro, entendeu? Saiu o Messi e veio o Neymar. Neymar não, né? Neymar tá sem moral, né? Não. Ah, pior que eu nem sei. Não tô, sem moral, amor. Ele tá dodói lá do joelho. Eu sei, eu vivo de dodói também, do joelho. Mas o meu é um pouquinho diferente. Mas olha só, Néia Preus, hoje nós temos uma convidada muito especial. Isso aí, para representando as mulheres. Você percebe que quando eu venho, eu trago uma comigo, né? Mas tá certo. Pra ser maioria. É que eu penso assim, se eu ficar convidando mulher pra vir aqui, minha esposa vai falar assim, o que você tá convidando mulher? Não vou falar. Eu vou falar assim, não pode. Eu vou deixar ela convidar. Afinal, eu sou um cara respeitador. Não. Eu sei que você é, mas nossa, nada a ver. Mas, Néia Preus, quem é a nossa convidada desse episódio maravilhoso? Ela, maravilhosa. Você não sabe quem é ela? Eu sei, eu quero que você apresente ela. Ela é maravilhosa, é a nossa querida Stephanie. Ela é esposa do Alan, filha, irmã, artista há mais de 8 anos, dá pra perceber. Já deixou sua marca como tatuadora e hoje faz isso através de quadros. Isso que a gente pode ver eles espalhados por aí, abrilhantando qualquer lugar onde estejam. Mas, mais do que qualquer título ou talento, as duas características que mais a definem são pureza e sensibilidade. E dá pra ver isso em você. Pureza e sensibilidade que se revelam diariamente na empatia com as pessoas e no amor genuíno. A Stephanie encontra a felicidade no simples. É do tipo que se emociona com uma flor colhida na rua e entregue em um momento inesperado. Muito mais do que qualquer presente caro. Nossa, que lindo! Você sabe quem nos ajudou como autor dessa apresentação? Seu amado esposo, Alan. Ai, eu vou chorar, eu sou sensível. Eu falei, vai, Alan, busca, traz pra fora. E ele trouxe, representa muito você, né? Tipo, a gente que conheceu você há pouco tempo. Você expressa sensibilidade realmente, assim. O teu olhar fala isso. Ai, obrigada. E Stephanie, bem-vinda. Obrigada. Eu chamo ela de Risadinha. Risadinha, mas ela prefere Stephanie, Stephanie. Você prefere Stephanie? Como você preferir, o que você achar melhor. Aí, ó. Agora é Stephanie, né? Agora é Stephanie. Stephanie, você tem quantos anos? Eu tenho 25. 25 anos. É um bebê. Bebezinho. Olha teu celular. Mandei uma mensagem pra você. Stephanie, 25 anos, quanto tempo... Então, vamos voltar no tempo. Quem é a Stephanie hoje? E eles vão fazer uma ponte de onde a Stephanie veio. Quem é a Stephanie hoje? Hoje? Hoje. Hoje a Stephanie é esposa, é filha, é cristã, né? Acredita em Jesus. E acho que eu tô me descobrindo em tudo isso, né? Eu comecei a trabalhar com arte muito cedo. Comecei a tatuar com 17 anos. E por muito tempo isso foi a minha vida. Então eu me definia como tatuadora, né? Se você me perguntasse há talvez uns 2 anos atrás quem era a Stephanie, a primeira coisa que eu ia te falar, a Stephanie é tatuadora.
porque era isso que me definia, sabe? Então hoje Deus tá me mostrando várias outras coisas que eu também sou, além de ser artista, sabe? Então é uma resposta mais complexa, assim, sabe? Tipo, tem muitas coisas que eu ainda tô descobrindo o que eu sou. Mas acho que um pouco desse texto que você falou define bem, assim. Eu sou uma pessoa muito sensível, sempre fui a psicóloga dos amigos, da família, das minhas clientes. Então, acho que é mais essa coisa de... A Stephanie é a pessoa que gosta de ouvir a história das pessoas, sabe? 17 anos, começando a trabalhar como tatuadora. Mas qual que era a tua influência? Você, 17 anos hoje em dia é uma criança, né? Não sei, na nossa época... Na época dos nossos pais, 17 anos já tinha um Opala e um apartamento quitado. Na nossa época... Que tinha pagado R$1.000. Comia areia no parquinho, assim, ó, na minha época. Mas dessa geração de agora, eu não sei, 17 anos já tá trabalhando. 17 anos, é bem... Tá em casa ainda. Tá em casa? Totalmente em casa. Mas muitos não trabalham. Qual era a tua influência, assim, para você trabalhar nessa área? Então, não tinha uma influência. Foi algo que aconteceu de repente. Tipo, nunca sonhei em ser tatuadora. Eu não era uma ótima aluna. Ali no terceirão, ali era da turma da bagunça. Então, não tirava boas notas, nem nada. Só que chegou o vestibular, eu tinha que tentar alguma coisa, né? Tinha aquela coisa de, tipo, se você não faz uma faculdade, você não vai ser ninguém. Então, eu falei, o que eu vou fazer? Aí a minha mãe falava, faça fisioterapia, é legal e tal. Aí tentei para fisioterapia, só que, obviamente, não passei, porque eu não estudava, queria só saber de bagunça. E daí, como eu não passei no vestibular, eu comecei a fazer uns bicos com as minhas tias. A minha família sempre, por parte de pai, foi muito artesanal. Sempre trabalhou com coisas artesanais. Tipo? As minhas tias têm um ateliê de costura. Ah, legal. E daí eu comecei a fazer alguns biquinhos com elas, daí comecei a ganhar meu primeiro dinheirinho, né? Então ali eu tinha uns 16 anos, estava para fazer 17. Daí com esse primeiro dinheirinho que eu ganhei, eu inventei de fazer uma tatuagem, porque o meu pai era muito tatuado. Então, sempre achei muito da hora ter tatuagem. Então, tem uma influência, viu como tem uma influência? Sempre tem uma influência. Então, não tinha pensado nisso, mas meu pai era muito tatuado, sempre foi muito tatuado. E eu achava aquilo o máximo. Ele me deu, a minha primeira tatuagem foi com 15 anos. Ele me deu de presente de aniversário. Então, quando eu consegui o meu primeiro dinheirinho, eu falei, vou fazer uma tatuagem. E quando eu fui fazer a tatuagem, eu achei aquilo muito interessante. Muito legal. Nossa, como que o cara ganha a vida desenhando, né? Que coisa da hora. E daí, enfim, aquilo passou, fiz a minha tatuagem e o meu primo começou a fechar o corpo com esse tatuador que tinha feito a minha tatuagem também. E esse tatuador tava vendendo um kit básico de maquininha, tinta, bem básico. E daí meu primo falou, Tê, vamos comprar só pra nós tirar uma pira em casa? Caraca. No meu tempo era assim, vamos misturar pó de Nescau com pó de leite em pó. Deus, se me coloca fazer esse desenho, eu ia fazer um estrago, ia ser pior que... Não, ia ser pior que aquela tatuagem verde de cadeia. Já viu aquela tatuagem de cadeia? Aquela com bique, né? Com caneta bique que os caras usam assim em presídio. A minha ia ser base... Não, mas eles ainda sabem desenhar melhor que eu. Nossa, meu Deus. Eu ia furar o olho da pessoa se eu fosse tentar desenhar nela. E daí a gente começou, fazer em casa, no meu quarto, assim. Aí eu tatuava nele, ele tatuava em mim. Aí minha mãe começou a ficar brava, né? Porque, meu Deus, não é um papel anos. Que você amassa aí. E joga fora, né? Daí ela falou, não, Stephanie, você não pode ficar fazendo essas coisas, você tá doida. E como é que você vai arrumar um emprego tatuada desse jeito? E eu falei, nossa, é verdade, né? Só que eu já tinha na minha cabeça que eu queria virar tatuadora, porque aquilo eu achei o máximo. Sempre foi muito artesanal. Eu não sabia desenhar em si, mas eu gostava de fazer pulseirinha, fazer aquelas camisetas tie-dye, sabe? Daí eu falei, vou ver no que dá isso daqui. E comecei a tatuar as minhas amigas, tudo. Aí minha mãe falou isso pra mim, que eu precisava ver o que eu queria de verdade. Aí uma amiga minha da época, que tava no meu mesmo ambiente, ela conseguiu arrumar um estúdio pra eu trabalhar. E daí eu fui nesse estúdio, dei muita insistência, né? Porque a hora que o cara olhou, acho que ele não gostou muito dos meus desenhos, eu também não gostaria, não era tão bom. E daí eu fui ficando no estúdio, fiquei lá 1 ano. Aí lá eu aprendi a tatuar, ele me deu toda a base, assim, sabe?
Daí aprendi a tatuar, só que tinha aquela coisa da idade, né? Ser muito novinha, sempre fui muito miudinha. Então o pessoal não me levava muito a sério, assim, sabe? Aí depois que eu fui conseguindo criar um nome, algo assim, pra conseguir engrenar mesmo na tatuagem. Fiz muito curso, mas começou ali numa brincadeira com o meu primo, no quarto de casa, assim, um tatuando o outro. E daí foi acontecendo. E ali você ficou 8 anos. 7 anos. 7 anos como tatuadora. 7 anos como tatuadora. 7 anos. Muito É tempo, né? Muito tempo, muito tempo. E daí era uma loucura, assim. Porque eu acho que eu entrei tão de cabeça no mundo da tatuagem e foi acesso a muito dinheiro muito cedo. Porque a tatuagem, eu comecei cobrando muito pouco, mas daqui a pouco eu já estava cobrando muito para fazer uma tatuagem. E eu não tinha maturidade para lidar com isso. Então foi um acesso muito cedo e eu não tinha valor ao dinheiro, sabe? Porque para mim vinha muito fácil. Não que vinha fácil, tinha o meu trabalho, óbvio, mas veio muito rápido, sabe? É que aí entra também o que você tá fazendo, você gosta do que você faz, então Isso. parece fácil, não é um trabalho, né? É, exatamente. É bem isso. Porque eu amava tanto que parecia mais um hobby, sabe? E daí eu entrei de cabeça de uma maneira que eu tatuava de noite, assim. Tipo, nem... Tinha dia que eu não almoçava, não comia, assim, sabe? Parece que eu entrei num hiperfoco mesmo. Tatuava. Aí teve até uma época que eu tava fazendo um curso da Electric Ink, que eu chegava às 9 da manhã, aí até às 6 horas da tarde era a parte teórica do curso, que ele passava a teoria e tal. Aí eu começava a tatuar às 6 horas da tarde e eu virava à noite tatuando. Caramba! Então eu entrei num nível frenético de trabalho, assim, sabe? Trabalho. E aquilo foi me adoecendo, sabe? Tipo um relacionamento abusivo. Que você não... que você ama aquilo, mas quando você percebe, tipo, aquilo tá tirando pedacinhos de você, sabe? Então eu já não via mais tanto a minha família, já não dava importância pra minha saúde. Tipo, fiquei cega, sabe? Por aquilo. E daí eu falei, nossa, o que tá acontecendo, né? Quando que você teve essa percepção? Com 20 eu comecei a sentir muitas dores. Muitas dores na coluna, no meu braço. Postural de ficar ali... Postural, exatamente. E daí, como eu trabalhava muitas horas seguidas, tipo 12, 14 horas seguidas, eu sentia muita dor nos meus braços, na minha mão. Aí eu comecei a falar, comecei a tomar injeção. Tomava a Diprospan, que é uma injeção bem forte. Não pra você, né, Chico? Tem alguém que toma também. Então eu tomava Diprospan pra trabalhar. Então, tipo, eu tomava direto. E a corticoide, né, algo... Então, pra mim já não fazia mais efeito. Aí eu comecei a sentir umas dores diferentes, assim. Era uma dor gelada no meu braço, assim, sabe? Uma dor gelada que eu não conseguia dormir. Era terrível. E daí eu comecei a achar aquilo estranho. Eu falei, não, vamos ver melhor aqui o que tá acontecendo. Aí marquei um especialista. E eu já tinha ido em outros médicos, e os médicos só passavam a injeção, falavam que era dor muscular, por causa do esforço repetitivo. E eu ia lá e tomava e melhorava, ficava uns 3 dias bem, a dor voltava. Aí quando começou essa dor diferente, essa dor gelada, que eu não conseguia mais dormir, aí eu falei, não, eu vou num especialista ver o que tá acontecendo. Aí eu marquei como que é o nome? Ortopedista? Aí marquei o ortopedista, aí no consultório, a hora que ele levantava o meu braço, ele percebia que cortava a circulação. Tipo, ele levantava o meu braço, a hora que o meu braço estava para cima, a circulação do meu pulso parava. Ele vai assim, olha, daqui eu vou pedir uns exames para você e vou te encaminhar para o cirurgião. Você vai ter que conversar com o cirurgião vascular. Eu falei, não, como assim? Né? Cirurgião, que estranho. Aí cheguei em casa já preocupada, falei pra ela, falei, amor, estranho, ó, tô me falando que tem que ir pro cirurgião e tal. Ele, não, amor, não vai ser nada demais, fica tranquila, vamos fazer os exames, né, não sofra por antecedência. Eu, não, é verdade. Aí fiz os exames, tudo. Aí eu tava com bursite, tendinite e o desfiladeiro torácico, que é o meu problema, né. Aí eu, nem sabia que era desfiladeiro, eu coloquei na internet, não achava muita coisa, sabe, eu não achava nada no YouTube e tal. Eu, não deve ser nada demais, né? Aí peguei e marquei a primeira cirurgia vascular. Aí na primeira consulta com ela, assim, eu já saí chorando da sala. Tipo, ela me assustou muito, sabe? Ela falou, olha, o que você tem é só cirúrgico, não tem como fazer fisioterapia, não tem como resolver, a gente precisa ir pra cirurgia, que é algo sério.
você vai ficar uns 6 meses aí sem trabalhar e tal. E o quê? Como assim? Eu naquela frenesi, tipo, da tatuagem, no meu auge. Como assim agora eu vou ter que parar? Você tá doida? Não, não é possível. Aí saí chorando, desesperada já, tipo, como que eu vou ficar 6 meses sem trabalhar? E daí, cheguei em casa e falei pra ela, isso tá acontecendo. Ele, não, vamos marcar mais médicos. Aí marquei consulta com mais 3 cirurgiões vasculares, né? Aí fui lá e daí o último, que foi o Dr. Mário, que foi o que me operou. Aí ele me acalmou, sabe? Falou, não, ó, já fiz muitas cirurgias dessa, vamos primeiro tentar com a fisioterapia, ver o que resolve. Se não resolver, a gente faz a cirurgia. Mas se você fizer a cirurgia, fica tranquila, é 15 dias, você tá tatuando de novo e tal. Ufa, né? Tipo, me dá aquele alívio. Aí comecei a fazer as fisioterapias, passei 1 ano fazendo fisioterapia, só que parecia que ia agravando mais, sabe? Tipo, e eu no tratamento pra melhorar meu braço e tal, e não melhorava. Aí num dia eu tava tatuando uma cliente. A minha sorte é que era uma cliente muito antiga minha. Eu já não tava com o meu psicológico muito bom de tudo que tava acontecendo, não tava muito bem. E daí eu tava tatuando a panturrilha dela, não esqueço. E daí eu comecei a sentir o meu braço formigar, porque o que eu sentia é que meu braço formigava e ele, tipo, ficava... Sabe quando você dorme em cima do braço e o braço fica molengo? Uhum. Ele ficava assim. Só que nunca tinha acontecido enquanto eu tava tatuando. Normalmente acontecia depois de um dia longo de trabalho, né? Daí eu comecei a tatuar ela, comecei a tatuar a panturrilha dela. Aí meu braço começou a formigar. Deu, tá, vamos parar um pouco. Parei, fiz o alongamento que o fisioterapeuta tinha me mostrado, como que eu fazia e tal. Aí não parava. Aí meu braço parou de funcionar. Simplesmente parou, assim. Tipo, ele ficou mole, não tatuava mais. Deu, meu Deus, e agora o que eu faço? Minha cliente tá aqui. Aí falei pra ela, só vou tomar uma água e já volto. Aí fui tomar uma água e eu não aguentei. Acho que tive uma crise de ansiedade, de nervosa, né? Porque eu não sabia como lidar com a situação. Daí minha cliente entendeu o que estava acontecendo. Ela falou, não, fica tranquila, eu vou ali, já volto, descansa e tal. Aí já liguei pro Alan, falei, amor, traz as bolsinhas de água quente. Traz o Toragesic, que eu tomava Toragesic, assim, igual água, por causa da dor, né? Daí ele trouxe, não resolveu. Isso foi na sexta-feira, meu braço foi voltar ao normal no domingo. Tipo, aquela formigamento e tal. Deu, putz, que droga, né? Aí fui pro Dr. Mário, daí ele falou, olha, infelizmente a gente vai ter que fazer cirurgia, não tem o que fazer, né? Daí qual que é o problema do braço? Eu tenho uma costela que ela comprimia a artéria que mandava o sangue pro meu braço. Uhum. E era sempre que eu ficava ou nessa posição ou na posição com o braço pra cima. E pra tatuar, você fica totalmente, né? Tipo, ali a postura é ruim. E daí sempre, como eu ficava muitas horas nessa postura, cortava a circulação e por isso que eu sentia tanto formigamento. Era perigoso eu ter uma trombose, algo do tipo, sabe? Uhum. Então eu precisava remover essa costela e um pedacinho do músculo pra circulação passar tranquilo. E daí foi isso que aconteceu. Daí a gente fez a cirurgia, né? Era na pandemia, então eu tive que esperar abrir pra bandeira laranja, que tava na bandeira vermelha. Nossa. Uhum. E daí, tipo, abriu pra bandeira laranja, na hora eu já fui pro hospital, a gente fez a cirurgia. E foi, assim, os piores dias da minha vida. Foi terrível a recuperação. Tipo, eu sentia muita dor. Não conseguia dormir. A dor era na região de onde tirou a costela? Ali mesmo, nessa região. Uhum. É que quando mexe, né? O Chico também passou por cirurgia de coluna, né? Então, quando mexe na estrutura óssea tua ali, né? Imagina? Não, é Ai, terrível. Que dor. Terrível. E me deu aquele pneumotórax, sabe? Tipo, eu tinha dificuldade para respirar por causa disso. Então, foi bem terrível, assim. E daí o médico falou pra mim, 15 dias você tava tatuando, né? Ele falou pra mim, é rápida a tua recuperação. Só que tatuagem é movimento fino. Não é algo, né? Tipo, é fisioterapia fina. Pegar na parede, assim, jogar um chapisco, assim. Não é isso. Então, 15 dias eu ainda não aguentava, tipo, apertar uma pasta de dente, sabe? Não aguentava, tipo, segurar um copo. Não tinha mais aquela força na mão, sabe? Uhum. E daí eu fui conseguir voltar a trabalhar, tatuar, com 4 meses de cirurgia, assim. Eu voltei com tatuagens pequenininhas e tal. Só que enquanto acontecia esse processo, hoje, depois de que tudo aconteceu, que as coisas já se acalmaram, né? Uhum. Isso foi em 2021, que as coisas já se acalmaram. Parece que eu vejo o cuidado de Deus até nisso, assim, sabe? Porque eu tava tão cega no meu processo da tatuagem ali, tipo, tão
dentro daquilo. E, tipo, Deus já tinha me dado outras coisas pra eu entender o que estava acontecendo. Eu não tinha percebido. Parece que ele teve que me tirar daquele lugar pra eu olhar com carinho, sabe? E esses 4 meses que eu fiquei em casa foi isso que eu fiz. Tipo, eu refiz toda a forma que eu atendia as minhas clientes. Eu entendi que eu precisava trabalhar com as histórias, que era o que eu gostava. Então, eu reformulei toda a minha forma de trabalhar. E quando eu voltei totalmente diferente, sabe? E acho que foi ali que eu realmente consegui ter uma conexão com as clientes que eu atendia. Daí eu comecei a tatuar histórias, né, das clientes. Comecei a fazer os vídeos das histórias. E daí que, tipo, a minha vida virou outra coisa, sabe? Mas parece que se eu não tivesse me retirado esses 4 meses, eu nunca perceberia isso, entendeu? Eu ia continuar naquela loucuragem que era a tatuagem. Daí foi... Uau! Tá foi vendo? isso. Eu tenho uma pergunta técnica, antes da gente mudar de assunto. Porque, fazendo uma ponte, hoje você faz pintura em tela, você pinta... Não sei o que mais você está fazendo. Eu pinto. Ela Então, pinta. ontem, o que derem pra você... Ó, dá uma parede aqui, vai lá e faça na parede, você faz. Exatamente. Aí fazendo uma pele, que não tem a rigidez, por exemplo, de uma tela. E tem gente que já é mais fofinho e tal, que você vai fazer e a coisa meio que anda. Qual que é o ambiente mais complexo para fazer um desenho? Assim, tem regiões do corpo que é mais difícil, né? Que a pele é mais flácida, mais molinha, é mais chato mesmo. Principalmente a posição que você fica em cima da pessoa, né? Mas, assim, eu acho que o mais difícil é você conseguir trazer o que a cliente quer no desenho, sabe? Porque técnica é aquilo. Tipo, depois de muita prática, a técnica você faz. Entendi. Olha só que coisa boa, né? É isso aí. Tipo, é muito... Quem sabe, sabe. Mas a técnica, assim, porque quando eu comecei eu não desenhava. Então eu fui aprendendo a desenhar, tipo, através de vídeos no YouTube. Muita prática mesmo, sabe? Aí, tanto que eu fiz cópia por muito tempo. E, tipo, me arrependo muito disso, porque hoje eu entendo como é chato você ser copiado, porque eu já fui copiada também. Mas na época eu tava aprendendo, eu nem sabia do autoral. Então eu trabalhei com cópias por muito tempo. E cópia você pega o desenho na internet, você cola na pessoa e faz uma cópia. É só técnica, sabe? Sim. Aí, então, depois que eu entendi que o mais difícil do tatuador hoje é você realmente ser artista. Tipo, você trazer algo novo. Entendi. E não mais tipo, do mesmo, chega uma sabe? pessoa e fala assim, eu quero fazer um leão aqui, né? E de repente, o leão dele é o único leão. Você não copiou de lugar nenhum, né? Tem os traços de um leão que você fez. Você querer entender o porquê que ele quer fazer um leão. Tipo, qual que é a também. história por trás disso, sabe? Será que você realmente quer fazer um leão? Ou você quer fazer um leão porque você viu lá no Neymar? Ou no... Mas eu acho que... Não sei, né? É a Vocês minha estão me visão. cuidado pra falar do Neymar aqui nessa mesa. Eu nem sei se o Neymar tem leão tatuado. Eu acho Só que deve lembrei ter. dele. Ele tem tantas tatuagens também, né? Deve a você que é o fã número 1, deve saber, né? 2. Tem 2 leões? Não. Eu também pensei que era 2 leões. Não, mas assim, ó. Tem 2 leões. Aí hoje você não tá mais tatuando? Não. Aí Não? eu decidi parar. Faz 6 meses que eu parei. 6? 7 meses. O que te levou a tomar essa decisão? É aquilo, tipo, foi um relacionamento abusivo. Não, acho que nada termina do nada, sabe? Tipo, aos poucos essas coisas foram acontecendo e parece que aquilo já não tinha mais o significado que tinha pra mim, sabe? Eu já não sentia o prazer que eu sentia antes. E daí eu sentia as dores e tal, aí veio o meu braço. Aí foram acontecendo as coisas, eu tenho o mesmo problema no braço esquerdo. Então, não quero passar por isso de novo da cirurgia. E eu sabia que o médico já tinha me falado que se eu continuasse naquele esforço repetitivo, logo eu teria que operar o esquerdo também. Então eu falei, cara, e se eu fizesse outra coisa? Aí que eu entrei nessa crise existencial, sabe? Pô, se tirarem o meu trabalho, quem que eu sou? Essa crise foi em... Foi em 2021. 21, logo depois da cirurgia. Isso, logo que eu fiquei doente, assim, do meu braço, eu já comecei a pensar essas coisas, sabe? Tipo, nossa, então foi todo um processo, não foi do nada, sabe? Eu decidi do nada porque eu já falava de parar faz tempo e eu não conseguia sair.
Não conseguia, tipo, realmente tomar a decisão. É a Sabia que visão fazia feminina, né? Feminina, né? Você dá adeus aos poucos, né? A diferença entre homem e mulher é essa, né? Tipo, ai, nossa, do nada ela ficou louca. Não. Ela deu adeus aos poucos, né? Durante o Isso. processo, ela deu adeus. É, foi isso. Daí, tipo, eu sempre falava, eu falava pra ela, né? Amor, eu não quero mais tatuar. Eu não tô mais feliz, eu não quero mais isso. Tipo, daí eu comecei a intercalar. Eu trabalhava um dia sim, um dia não. E daí, tipo, eu trabalhava num dia e no outro dia eu ficava imprestável, sabe? Daí eu ia lá, fazia fisioterapia, fazia pilates, fazia academia. Parecia que eu saía no 0 a 0, entendeu? Daí eu comecei a desanimar mesmo. Falei, cara, eu falava pra ela, amor, eu vou parar. Mas você tem certeza? Vamos ver e tal. E daí eu nunca conseguia parar. Daí num dia que eu tava numa crise assim, eu falei, cara, se eu não tornar isso público, eu não vou conseguir parar. Daí eu peguei e tornei público. Eu falei, eu peguei a câmera e gravei, daqui 1 ano, em setembro, eu vou parar de tatuar. E postei, larguei e deixei o celular lá, sabe? Aí eu marquei uma data certinho, tal dia vai ser meu último dia tatuando. E daí foi isso. Daí eu marquei o dia e parei. 2020... Foi ano passado. Ano passado? 24. 24. Foi ano passado. Daí eu decidi parar e realmente parei. Aí daí as pessoas, mas faz mais isso aqui. Daí eu fico tipo, mas se eu fizer pra você, daí eu vou ter que fazer pra ela. Daí eu melhor não. Não, eu parei mesmo. E aí, por exemplo, assim, diferente, por exemplo, eu fiz faculdade de contabilidade. Vou citar um exemplo. Pô, se você tá trabalhando numa empresa, não quer mais trabalhar ali ou te desligam da empresa e tal, você vai lá e faz o quê? Pega teu currículo e manda para uma outra empresa e vai trabalhar. Agora, na questão artística, tem essa questão de se reinventar. Sim. Que há quem pense assim, mas artista... tem que falar músico e artista tudo vagabundo, porque não trabalha, não sei o que, não. É diferente. Então, são áreas diferentes, são... como é que eu posso falar? O labor, ele funciona de uma forma totalmente diferente. Como eu falei, um currículo que você manda ali. Agora, na arte, você vai ter que se reinventar. Bom, eu sei desenhar, tenho esse talento, Deus me deu esse dom, eu desenvolvi esse dom. E agora? Vou pintar quadro, vou fazer o quê? Como é que foi pra você, assim, ter que... Então, eu ainda tô nesse processo. Ainda tá no processo? Tô no processo, porque, assim, quando eu parei de tatuar, foi essa pergunta que, tipo, o que eu vou fazer agora da minha vida, né? Eu não sei trabalhar com outra coisa a não ser com arte. É o que eu gosto, é o que me move. Eu falei, e se eu fizesse quadros? Porque eu tenho mais liberdade, né? Tipo, eu consigo pintar, parar, fazer outra coisa, me alongar e depois voltar. Então, eu falei, então vou pintar quadros. Aí eu comecei a pintar quadros, só que daí entra um nascer de novo, né? Que eu não tinha nascido de novo ainda. Eu já conhecia Jesus, mas que eu conheci por causa do meu relacionamento. Mas eu ainda não tinha nascido de novo. E daí, o que eu ficava fazendo? Eu ficava me comparando com a risadinha, sabe? Ficava tipo, mas a risadinha fez assim e deu certo, então vou fazer igual ela. Parecia um outro personagem que eu tinha. Então, se a risadinha fez assim e deu certo, então vou fazer isso. E daí eu comecei a fazer isso com os quadros. E não fluía. Não dava certo. Eu ficava me culpando e ficava, tipo, me frustrando. Porque não estava dando certo, porque o retorno não estava vindo. Os meus quadros não estavam vendendo. O que está acontecendo? Aí a gente estava numa home, na casa do Felipe e da Ana. E daí ele começou a trazer esses pontos, né? De viver na simplicidade, de você matar o homem antigo, né? Viver o novo de Deus pra tua vida. E daí eu comecei a entender que eu não estava vivendo isso. Porque eu estava o tempo todo lembrando da risadinha. Não, mas a risadinha é isso. As pessoas só me conheciam por risadinha. Tem gente que nem sabia que meu nome era Stephanie. E acho que nem sabe ainda. Por quê? Porque a risadinha vem há 7 anos já, né? Tipo, trazendo a arte ali. As pessoas me conhecem como risadinha. E eu também, muitas vezes, só me identificava como ela. E daí eu ficava tipo, não. Mas não é isso. Se eu quero viver algo novo, eu preciso esquecer o que é velho. Sabe? Deixar lá e montar uma nova história. Só chama ela de Stephanie agora, tá? Eu ia te falar, mas eu deixei você descobrir sozinha. Mas, não, eu amo risadinha, eu gosto, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas eu ficava presa no passado, sabe? Vamos lá. Deixa eu fazer uma ponte aqui, então. Eu ia... Vai, faz. Posso fazer ou você quer fazer? Não, faz, vamos ver. Eu vou fazer, mas ela vai brigar comigo em casa. Olha só. Então tá, você estava no meio desse processo, daí você falou assim, que algo aconteceu. E aí eu quero entrar nesse ponto.
Que horas que você teve um encontro com Jesus Cristo? Então. No meio desse processo, assim, que eu vi que ele tá ligado totalmente à tua mudança profissional. Tá. Então, vamos falar desse episódio, assim, dessa... Então, eu era ateu. Não sei se é bem ateu, porque eu sempre fui muito espiritualizada. Mas eu era aquela espiritualizada, tipo, de ver Deus em tudo. Tipo, Aham. não, era Teus muito pais... contemplativa. Então, eu não tinha isso em casa. A família inteira do meu pai era de uma religião bem tradicional, assim. Uma igreja bem tradicional mesmo. Cristã? Cristã? Cristã. Da congregação cristã. Ah, congregação. Isso. E a parte da minha mãe era católica. Só que não praticante. Só minha avó ia na igreja, né? Então, eu cresci nesse meio, tipo, conhecendo essas duas partes cristãs, né? E eu ia mais na congregação até os 12 anos ali, que as minhas tias me levavam, sabe? Só que daí eu não me identificava com aquilo. Eu ia mais, tipo, por causa da família mesmo e tal. Mas eu não conseguia entender muitas coisas, sabe? E não gostava. É quando eu comecei a tatuar... Quando eu comecei E o meu pai, assim, é tatuadão e tal. E totalmente ao contrário da família, né? Então já era meio que uma ovelha negra da família. Aham. E daí eu puxava mais esse lado do meu pai e tal. E daí não conseguia me identificar muito, não achava muito legal. E daí, quando eu comecei a tatuar, veio esse peso de tipo, você tá trabalhando pro diabo. Sabe? Tipo, você tá levando pessoas pro inferno. Que loucura. E daí, tipo, eu tinha essa mágoa, sabe? Falei, não, mas, pô, se Deus é isso, então eu não quero esse Deus. Tipo, que Deus mal, né? Tipo, pelas coisas que eu faço. Ninguém tá lá no estúdio vendo a pessoa abrir a vida pra mim, me contando da história dela. Tem toda uma troca. Como que isso não é de Deus? Não conseguia entender, sabe? Tipo, como que isso não era de Deus? E daí eu tinha que Deus era isso, é a religião, sabe? Era essa religião que era Deus. E daí eu também tenho a história com o Alan, que hoje a gente é casado, né? Mas a gente namorou por 6 anos, 5 anos antes de casar. E foi morar junto e tudo. Como vocês se conheceram? Então... Era a minha pergunta inicial, na verdade. O meu primo começou a fazer faculdade com o Alan. Ele fazia engenharia de produção. E daí, parece que o Alan entrou na faculdade só pra gente se conhecer. Porque ele ficou só 6 meses lá. Ele não queria fazer engenharia, sabe? E daí, o meu primo apresentou a gente começou a sair, a se conhecer. Só que o que acontecia em paralelo e eu não sabia? O Alan tava saindo da igreja. O Alan cresceu na igreja, né? Tipo, ele tocava na igreja, tudo. E ele tava começando a sair da igreja quando a gente se conheceu. E eu não sabia, ele não me contava, porque, sei lá, se ele por ser tatuador, ele achava que eu não ia querer nada com ele se ele fosse de Deus, né, e tal, essas coisas. E daí, a gente terminou por causa disso, porque não levava eu pra conhecer a família dele, e eu já tava tipo, a gente tá o quê? A gente não vai namorar? O que tá acontecendo? Aí a gente terminou. Aí, 8 meses depois, ele me mandou uma mensagem pra gente conversar, e daí ele me contou que quando ele me conheceu, ele tava saindo da igreja, e ele tinha medo que a família dele achasse que eu tinha tirado ele da igreja, por ser tatuadora. Só que eu nem sabia que ele era da igreja, entendeu? Ele não me contava. E daí eu fiquei com aquilo, né? Tipo, pô, mais uma vez a religião, né? Daí eu ficava naquela, tipo, não quero esse Deus. Tô de boa aqui, tô vivendo bem, né? E tal. E daí sempre que esse assunto surgia no nosso relacionamento, sempre que ele me chamava pra ir pra igreja, algo assim, eu não queria. Falava, não quero, tô de boa aqui, fica com o seu Deus, eu fico com o meu e tá tudo certo. E isso era um problema no nosso relacionamento, porque a gente não conseguia dar um passo a mais. Tipo, a gente tava junto, tava morando junto, eu era muito autossuficiente, né, por causa do dinheiro que eu ganhava, das coisas que eu tinha. Então eu tinha aquela autossuficiência de tipo, eu não preciso dele, ele não precisa de mim e tamo junto. Um dia se a gente se separar, cada um segue a sua vida e é isso. Então, toda briga que a gente tinha esse agravante, tipo, não, é só terminar, entendeu? E daí eu comecei a falar, não, eu quero casar. Tipo, quando que a gente vai casar? E daí a gente não conseguia ter esse passo. Porque então se a gente vai casar, quem que vai fazer nosso casamento? É um pastor, é um padre, é um juiz de paz? O que é? O que vai acontecer? Se a gente tiver um filho, o que a gente vai ensinar pra ele? E sempre entrava nesse assunto.
E a gente acabava, tipo, mudando de assunto e não dava certo. Aí eu fiz terapia por muito tempo. Ele fez também, fiz ele fazer. Eu falei, você vai pra terapia, a gente vai resolver isso. Aí fiz constelação familiar. Fiz ele fazer a constelação familiar. E nada resolvia. Nada. Tipo, cara, o que tá acontecendo? Por que a gente não dá certo? Porque, assim, entre eu e o Alan, a gente sempre respeitou um ao outro. A gente nunca brigou de, tipo, discutir, de xingar, de ofender. A gente se amava muito. Então, a gente não conseguia terminar, sabe? As pessoas... Tanto que a gente tentou uma vez. Eu fui pra casa dos meus pais, ele foi pra casa dos pais dele. Daí, eles, tá, mas por que vocês estão terminando? A gente não conseguia explicar. Tipo, por que a gente tava terminando. Era inexplicável, assim, sabe? Por mais que a gente tentava, a gente não conseguia se separar. Daí a gente, porque não dá certo, porque a gente não consegue ter planos juntos e tal. Daí eu fui conversar com a Carol, a gente já era amiga na época, a gente tava fazendo pilates juntas. Daí eu fui conversar com ela e falei pra ela, falei, amiga, a gente tá passando numa crise. Carol... Do Lucas. Você conheceram no Pilates? Não, o Alan conheceu eles na mentoria que o Lucas fazia, eles faziam uma mentoria juntos. A mentoria que uniu a todos. É. A mentoria da famosa internet. Mentoria. Essa mentoria aí. E daí, eles se conheceram lá, já era amiga deles e tal. E daí, a gente foi tomar um café juntos. E eu falei pra ela, eu e o Alan já não sei mais o que fazer, ele não quer casar comigo. Eu não sei o que tá acontecendo, não consigo entender o porquê dessa dúvida. Porque sempre que ele me falava, ele ficava, não, mas eu tô com dúvida. Era a palavra que ele me trazia. Eu tenho dúvida ainda. Eu tipo, mas dúvida com o quê, né? E eu, impaciente, sempre muito intensa. E daí, ela bem assim, amiga, você topa ir na igreja do cinema? Eu falei, putz, igreja, né? Lá vem. Lá vem. E eu tipo, ai, Deus de novo. Daí... Isso já tinha feito a cirurgia, tudo. Isso foi em 2023, dezembro de 2023. Eu falei assim, quer saber? Vamos. Já tentei de tudo, nada dá certo, vamos. Aí cheguei em casa e falei, amor, a gente vai no cinema com a Carol no domingo. Ele, quê? Você quer ir pra igreja? Como assim, igreja? A gente vai à igreja no cinema, o nome. Ele, então tá bom. E eu não conhecia Deus. Tipo, pra mim, Deus era um cara mau, um cara cheio de lei, cheio de regras, se você não seguisse aquela regra dele. Que não gostava de tatuagem. Não gostava de tatuagem, sabe? Tipo, um monte de coisa. E daí, eu acreditava em muitas coisas que Deus desconstruiu depois, sabe? E eu não entendia mesmo. Eu acreditava nas outras coisas porque eu não entendia o que era certo. Porque o que me traziam que era certo era o que o mundo falava que era certo. E tá tudo distorcido, né? Então, daí a gente foi na igreja no cinema. Aí chegamos na igreja no cinema, o culto foi a Aline, que estava pregando sobre dúvida. Tipo, sobre o que o Alan me falava sempre, sabe? Sobre essa dúvida. E daí, nossa, ali, tipo, eu conheci um Deus diferente. Um Deus pai, assim, sabe? Deus amigo, Deus teu brother. Eu falei, não, cara, é isso. É isso aí, eu acredito. Isso eu acredito. Sem religiosidade. Então, é isso. Aí ali, nossa, eu chorei o culto inteiro, assim. Tudo que ela falava era o que a gente estava vivendo. Parecia que tinha só nós dois dentro daquela sala, assim, sabe? Aí a hora do apelo lá, não. Aí teve o pedido de casamento da Gabriela e da Débora. Daí eu falei, cara, não é possível. Será que eles estavam lá em casa ouvindo todo o show de Truman? O que tá acontecendo? Eles têm espiões em toda parte. Tem câmeras lá em casa. Nossa, quantas vezes eu ouvi isso na minha vida. Quando Deus prepara, viu? E daí, tipo, ela falou tudo que a gente tava vivendo no nosso relacionamento nos 6 anos, assim, sabe? Tipo, foi loucura. E daí, no final, eles fizeram um apelo, eu levantei e só chorava. Eu falei, eu quero isso. E daí, o sentimento que eu saí da sessão, porque eu e o Alan, eu sempre trazia as coisas pra ele, sabe? Mas isso estava acontecendo. Eu tentava falar pra ele que eu tava sentindo. E não conseguia. Quando eu saí de lá, eu saí com uma paz, assim, de tipo, eu não preciso falar mais nada, porque ela falou tudo que tava no meu coração, sabe? Eu falei, não, então é isso. Se durante os próximos dias ele não tomar a decisão e a gente não ter um passo a mais, né? Tipo... Não, realmente não é ele o cara pra mim. Aí, isso foi, acho que no finalzinho de novembro.
E daí, dia 2 de dezembro era meu aniversário. E daí ele me pediu um casamento de novo, que a gente já estava noiva fazia 3 anos. Daí ele me pediu um casamento de novo, me escreveu uma carta pedindo desculpa. Daí, né, colocamos Jesus como centro do nosso relacionamento. E daí tudo mudou. Tipo, nossa vida é outra coisa, assim, sabe? Todo relacionamento que eu achava que não existia, hoje eu tô vivendo isso, sabe? E eu achava, tipo, não, isso é uma realidade paralela, isso é um sonho, isso é... Uma hora ele vai te trair, uma hora ele vai embora, uma hora vai acontecer alguma coisa. E hoje eu vejo que, tipo, não, com Jesus é diferente, sabe? É outra história. Assim, ó, eu conheço você pouco e há pouco tempo. Então, se eu tiver que fazer uma leitura a teu respeito, eu não consigo imaginar a pessoa anterior. É outra pessoa. Então, eu não consigo imaginar qual a diferença da Stephanie de agora para a Stephanie de antes. Porque para mim hoje, assim, você é uma pessoa que, a meu ver, você parece ser uma pessoa muito leve. Que tá de boa. Entendeu? Tipo uma pessoa que tá na boa, tá na paz, assim, ó. Você não é... Você tá ok. Pra mim, você tá vivendo uma vida bem leve. É o que eu percebo. Eu não consigo imaginar você na loucurada. Meu Deus, eu tenho que trabalhar, não sei o quê, tenho que fazer isso. Não consigo imaginar. Ai, que bom. Não, é verdade. Não sei se você chegou a conhecer parte disso. Você conhece ela há mais tempo? Não. Porque depois da de Jesus risadinha, eu não conheço tudo. a risadinha. Não conhecia a Stephanie já. Eu era essa pessoa bitolada. Eu era bitolada mesmo. Tipo, era trabalho 100%. Tipo, meu trabalho era primeiro lugar na minha vida. Sabe? Eu era o meu trabalho. Tanto que, tipo, tudo que eu fazia, eu queria fazer com excelência. Meu atendimento era excelência, minha precisão, minha técnica, tudo. Eu me dedicava 100% para aquilo. Era o meu trabalho. E daí eu era muito autossuficiente. Sabe? Tipo, eu não precisava de nada nem ninguém. Tipo... Não, beleza, eu tô com o Alan aqui, se ele meter o pé na minha bunda, não tem problema. Não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Você é filha única? Não, eu sou mais velha. Você é a mais velha? De? A minha mãe perdeu o primeiro, aí veio eu, aí a minha irmã. Aí você tem uma irmã. Tenho uma irmã. E o teu pai e a tua mãe são casados? São casados, estão lá desde sempre, assim, 25 anos casados, acho já. E como foi a tua infância? Foi, assim, meus pais foram maravilhosos, sabe, com a gente, assim. Sempre protegeram muito a gente, sempre deram muito amor, muito carinho. A única coisa que sempre teve na minha família, assim, foi a parte mais psicológica, assim, sabe? A depressão mesmo. Tipo, meu pai tinha problema com depressão, a minha irmã, no ensino médio, assim, teve um problema muito sério com depressão também. E eu meio que tomava frente das coisas, assim, sabe? Tipo, pra resolver. Tipo, eu que ia levar minha irmã, tipo, resolvia as coisas assim. Vocês têm grande diferença de idade? Vocês? Tem 2 anos e meio. Ah, é pouquinho. Você Pouquinho. meio que você sentia responsável por ela. Sim, porque ela sentia segurança em mim. Ela desabafava comigo, sabe? E ela também tinha um problema muito sério com Deus. Tipo, muito sério. Ela não acreditava em nada mesmo. Era muita ciência. E a minha mãe, quando vinha conversar, ela trazia mais Deus, assim, sabe? E ela, tipo, não venha falar comigo se você for pra falar que meu problema psicológico é Deus, entende? Então eu conseguia entrar com ela, mas porque eu também não acreditava. Então eu entrava com ela nessa de, tipo, não, então vamos ver aqui como que funciona na medicina, vamos ver o que tá acontecendo com você. E daí ela sentia mais liberdade de conversar comigo, assim, sabe? Então chegou um momento que eu meio que cuidava dela, assim, sabe? Daí foi isso, essa responsabilidade sobre ela muito cedo, entende? E o trabalho também muito cedo. Então, sempre, tipo, essa coisa, tipo, não, eu dou conta, entendeu? Pode vir, eu dou conta, entende? A autorresponsabilidade cedo. As coisas aconteceram bem cedo pra você, né? Mas teus pais têm mais ou menos que idade, assim? 40 e poucos, 50 e poucos? Isso, meu pai tem 47, minha mãe Caraca, 45. Podia ser tua... Ela podia ser minha filha. Poderia, você tá velho. Tá velhona. Falou, jovenzinho. A idade chega pra todos. Tá, é todo algo mundo... que não tem como fugir. O tempo tá passando, né?
Os jovens já estão velhos. O jovem. Quem nasceu em 2000. Meu Deus, eu lembro que eu tava fazendo no ano 2000. Estão nascendo. Tem 25 anos já. Meu Deus, que loucura. Como é que pode essa safra, né? Tá envelhecendo. A safra tá envelhecendo. Essa safra tá envelhecendo. Você tava falando assim sobre depressão do teu pai e tal. Como é que é para uma filha ter que olhar isso? Você enxergava um pai vulnerável? Isso para você era tranquilo, porque você, de certa forma, poderia cuidar dele de alguma... Ou você enxergava isso como uma fraqueza dele como homem? Como é que foi para vocês? Não, eu tentava ajudar, sempre. Sempre tentei ajudar, assim, sabe? Tipo, vamos conversar, vamos ver o que tá acontecendo. Com a minha mãe também era assim, tipo, tentava auxiliar ela, sabe? Mas acho que nunca é fácil, né? Até porque ele era autoridade na minha casa. Então não tinha como eu tomar esse papel dele, né? Mas eu fazia o que estava ao meu alcance ali, sabe? Tipo, conversar, pai, tô aqui, se você quiser conversar, quiser desabafar, sabe? Mas meu pai sempre teve esse papel muito forte dentro da minha casa, sabe? Ele sempre foi muito autoridade, sempre tomou conta das coisas. Então eu não conseguia enxergar ele como um homem fraco por causa da depressão, sabe? Uhum. Pelo contrário, ele sempre foi, tipo, um modelo de homem pra mim, sabe? Uhum. Então, isso não interferia, assim, sabe? Você falou uma coisa, olha só. Que, minha mãe já colocava mais Deus na equação e tal. Uhum. E eu vejo que na educação, muitas vezes, a gente usa o nome de Deus, mas só porque a gente quer explicar uma coisa que a gente não consegue explicar. Então, fala assim, Deus não gosta que você faça isso. E era exatamente essa pergunta, né? Tipo, como você começou a ver Deus mal, né? Porque você tinha uma consciência de que Deus era mal. Eu via... Você tem noção, assim, de como... Da onde partiu esse princípio, assim, de você falar assim, Deus é mal? Tem uma cena que aconteceu que eu não esqueço, que até foi a última coisa que aconteceu na igreja, assim, que eu parei de ir. Que eu sempre fui muito artesanal. E daí eu pintei minha unha do Bob Esponja. Tipo, eu tinha 12 anos, por aí. E uma irmã brigou comigo na igreja porque eu tinha pintado minha unha, porque Deus não gostava daquilo. E daí eu ficava tipo, cara, mas como assim? É só o Bob Esponja, por que Deus não ia gostar disso? Por que eu ia pro inferno por causa disso? Então era sempre essa coisa do inferno, sabe? Tipo, você fez alguma coisa errada, você vai queimar o resto da tua vida no inferno, entendeu? Então foi a religião mesmo que te mostrou o Deus mal. Essa religião. Vou falar o rolê aqui, Deus egoísta, sabe? Tipo, se você não faz o que eu quero que você faça, você vai pro inferno. Você que tá assistindo aí, primeiramente, obrigado. Segundamente. Geralmente, esse é o meu B.O. Que geralmente é aquela pessoa que chega pra você e fala assim, você vai pro inferno. Você é mais feliz com a unha do Bob Esponja do que ela com Deus. Complicado. Aquela pessoa que chega pra um baladeiro e fala assim, você tá errado por conta disso, você vai queimar no inferno. A pessoa tá mais feliz ouvindo a música dela na balada e bebendo, enchendo a cara, do que o cara que tá falando isso. Aí que tá o X da questão. O que eu tô querendo dizer com isso? Para nós é muito mais fácil ser estético e falar, faça isso, isso, isso. Aí a religião, ela coloca um círculo assim, Não veja, não escute música do mundo, não fale palavrão, não transe antes do casamento. Regras. Não ouça a música do mundo. O que mais que faz? Não beba bebida alcoólica, não fume. Bebida alcoólica. Se você não faz isso, tem uns que vão mais, não depile, não corte o cabelo. Não corte cabelo. Então, se você faz isso, você é top, você pode participar da ceia. Você é aceito. Aí coloca a pessoa num círculo de segurança. Que na verdade é a maior mentira do mundo. É uma zona de conforto, né? Entendeu? É uma prisão. Aí aquela pessoa que vai no mercado, ela compra uma cerveja e joga o pacote de macarrão em cima, no carrinho, pra ninguém ver. Pra não encontrar os irmãos. Entendeu? É aquela pessoa que fuma e fica chupando o house preto depois. Uhum. Porque não permite o interior ser transformado. Sim. E aí, a gente não consegue ser íntegro, né? Como pastor, não. Aí vou falar pra você que é pastor, assim como eu, não queira mudar a estética das pessoas. A estética
Entenda, aprenda a cuidar das pessoas de dentro para fora, não de fora para dentro. Ah, mas fulano, olha, se as pessoas veem esse fulano assim na minha igreja, pelo amor de Deus, é maravilhoso. Sim. Ver uma pessoa que só enche o saco, uma pessoa que é maluca, uma pessoa que chega com cheiro de cachaça. Essa pessoa está vivendo, ela está intensa. Um dia que essa pessoa se converte, ela vai ter essa intensidade entregue ao Senhor Jesus. Agora você quer matar, não faça. E aí a gente quer que aconteça com as pessoas o que demorou 10 anos para acontecer na minha vida. A gente quer que aconteça agora, né? Pare de ser tudo que você é em 30 anos e a partir de agora mude tudo. Mude no meu tempo. No meu tempo que eu sou teu pastor. Você obrigatoriamente, entendeu? Ó, Sim, pelo menos não faça, não poste e tal, porque senão você está escandalizando, não sei o quê. Cara, eu vou falar para você. A vida com Jesus, ela é muito simples. A questão é, eu ressignifiquei muito a minha vida da pandemia para cá. Então eu sou crente há 20 e poucos anos, mas que eu me converti de verdade 16 anos. 16 anos, eu tô velho. 16, quase a tua idade. 16, quase a tua idade. Tatuagem, né? Quase a tua idade que você é convertido já. Ela trabalhando com tatuagem e eu com 16 anos conseguia segurar o lápis pela primeira vez. Assim, Eu não sei fazer desenho até hoje. Não, se eu fosse um tatuador, eu falo assim, o que você quer que eu desenhe? Eu sei fazer o bidu. Só sei fazer o bidu. Cara, nem as pessoinhas de palitinho eu faço direito. Ah, não, eu ia fazer o braço e ia comer. Não, eu sou terrível, cara. Não é meu talento. Não, totalmente. Não, continue fazendo o que você tá fazendo. O que eu tô fazendo? Nem sei. Mas a gente tem que apresentar Jesus para as pessoas, o Jesus que liberta. O Jesus que tira a gente da escravidão. Sabe, a gente tem que voltar a falar de Gálatas 5:1, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E aí ele vai te libertar dessa escravidão no trabalho, dessa escravidão da... Trabalharam no Senhor na minha vida, né? Tipo, era aquilo. É no Senhor. Era do dinheiro. E aí você ter condição... uma coisa é alimentando a outra, né? Tipo... você é boa naquilo, as pessoas te celebram naquela coisa. E ser celebrado na tua arte é incrível. Vai dizer que não. Sim, claro. Uma coisa é você fazer uma planilha. Olha que planilha linda. Outra coisa é assim, olha que desenho. Porque planilha qualquer um faz. Agora, um desenho sempre tem a tua cara, sempre é você. Tem teu coração, tem o teu estudo, a tua dedicação. É diferente. Sim. Uma arte celebrada. E você ter um sucesso nessa área, eu não consigo imaginar para você, em mim, assim, o quão tirou uma mochila de pedra das tuas costas quando você conseguiu se libertar desse peso, dessa pressão. Foi muito bom. Por isso que eu falo para você, assim, que eu não consigo imaginar você pesada. Você... Não, teve uma época que o pessoal falou assim, mas teu apelido não é risadinha, mas parece que eu não vejo você rindo, sabe? Porque eu fiquei tão amargurada nesses problemas que aconteceram, que eu realmente, tipo, eu era séria, sabe? Tipo, a pessoa entrava no meu estúdio e saía, tipo, eu não conseguia trocar uma palavra com a pessoa. Porque eu tava frustrada, sabe? Tipo, nossa, como assim eu tô doente? Como assim meu braço é isso? E daí depois que tudo isso passou, que hoje as pessoas falam, mas que pena, né? Tipo, nossa, você teve que parar por causa do teu braço. Nossa, que dó de você. Isso eu fico tipo, cara, não. Se você entendesse o quão liberta eu fui disso, você não teria dó de mim por causa disso, entende? Porque realmente foi uma libertação que eu tive, assim. Porque era o trabalho, não é a tatuagem. Era o trabalho, era o dinheiro, era o meu tempo. Que era 100% nisso, sabe? E daí eu esquecia de ser mulher, eu esquecia de ser esposa, eu esquecia de ser filha, irmã, amiga. Por quê? Porque não era uma prioridade da minha vida ser um ser humano melhor. Era só trabalhar, entende? Então foi tudo desconstruído, assim. Eu sinto que eu tinha montado um quebra-cabeça, assim, por mérito meu. Aí Jesus veio, tipo, não, filha, tá tudo errado. Ele desmontou tudo. E daí agora parece que ele tá montando de novo, pecinha por pecinha, sabe? Tipo, que nem no casamento, né? Tanta coisa que tá sendo ressignificada no casamento pra mim. Que antes, tipo, não, pra que casar? Vamos só juntar. Tipo, filho, nossa, falar que filho pra mim, eu falava, não, credo, ser mãe, Deus o livre.
Entendeu? Era aquela, tipo, não, Deus o livre. E hoje, tipo, eu entendo o real sentido por trás disso, sabe? Então, tá ressignificando tudo na minha vida, assim, tudo. Muito doido. Jesus é lindo, né? É lindo. Quando Cristo vem e faz morada, você volta ao teu original realmente, assim. Você começa a fazer as coisas que talvez a religião matou aquele sonho de menina lá atrás, entendeu? Isso, e é essa coisa da religião, assim, sabe? Tipo, uma coisa que você tem que casar, você tem que ter filho, você tem que ser submissa, você tem que... Eu falava, não, sai fora, eu não tenho nada, não quero isso pra minha vida. Tanto que uma coisa que eu acho que eu nunca contei pra ninguém, mas no meu casamento, durante os votos, o Elder fez nosso casamento, né? Uhum. E eu ainda tô no processo ainda, né? E daí, na hora que ele começou a falar dos princípios de Deus, ele pegou e falou que eu tinha que ser submissa com Alan. E aquilo parecia que tinha sido uma facada no meu peito, assim, sabe? E eu, ser submissa pra homem, sai fora. Porque o que eu tinha na minha cabeça, que ser submissa é o homem pisar na tua cabeça. É obedecer, tipo... Cegamente. Entendeu? Tipo, ele faz o que ele quer, ele que traz o dinheiro pra casa, você fica em casa lavando, passando, cozinhando, e ele, tipo, vai lá e te trai com outra, e você continua ali porque você não tem dinheiro. Então, você não consegue sair porque você não tem dinheiro. Se um dia você precisa sair desse relacionamento, como é que você vai construir tua vida? Então, eu tinha todas essas crenças na minha cabeça. Você assim. viu muita traição na tua vida, assim? Quando você era criança, quando você estava no teu crescimento, assim? Traição não, mas eu vi muito casamento infeliz. É. Casamento com essa submissão. Uhum. Entende? Tipo, o pessoal da igreja, o pessoal ali próximo que você conhecia, você via muito isso. Muito de, tipo... Essa pessoa é submissa a ele. Então, tipo, ela faz tudo pra ele e ela sofre com isso. Tipo, ele caga na cabeça dela e ela tá ali, entendeu? E daí eu ficava, eu não vou ser essa mulher. É aquela coisa, né? Tipo, a gente tem uma igreja com muitas crianças, né? E tipo, muitas crianças. E aqui vivemos o ecossistema aqui, como eu costumo dizer, o ecossistema da igreja, todo mundo visita todo mundo, faz os seus churrascos em casa. O que o teu filho tá vendo daquela família que ele tá frequentando, né? Sim. Porque claramente se vê que a religião, não só a instituição que você ia lá, fez você enxergar coisas das quais machucou o teu futuro. Sim. Entendeu? Que fez uma crença na minha cabeça, né? Fez uma crença que limitou você a não querer um casamento, a não querer filhos, porque tudo que você via era ruim. Sim, e isso, assim, é muito... Não é normal, mas é muito comum. Tipo, as pessoas realmente acreditam nisso. Eu acreditava nisso até eu entender que hoje eu vivo numa comunidade que não é isso. Tipo, existe casamento feliz, existe homem que presta, existe, tipo, uma família estruturada, sabe? E antes eu achava, não, isso só existe dentro da minha casa. Só meu pai com minha mãe. Meu pai com minha mãe não são crentes, por isso que eles são felizes. Que loucura. Entende? Tipo, não, meu pai e minha mãe se dão bem. Meu pai e minha mãe, tipo, não seguem uma religião. Meu pai e minha mãe não... Eles têm, né, têm uma espiritualidade, mas não vão pra igreja e eles estão felizes no casamento deles. Então, se eu vou estar na igreja, então eu não vou ser submissa. Daí, quando o Elder trouxe, e ele falou bem assim, parecia que ele tava lendo a minha cabeça, sabe? Durante os votos, assim. Ele falou, Steph, você precisa ser submissa ao Alan. Daí eu olhei assim, eu fiquei tipo, nossa... Dele, quando eu falo essa palavra hoje em dia, dá muita polêmica. Porque o que é a submissão? Ele começou a falar tudo isso que eu acreditava. E a submissão de Cristo não é isso. A submissão é você e o seu marido andarem na mesma missão. Vocês estarem sob a mesma missão. Que é Cristo. Eu falei, não, isso aí eu acredito. Tipo, eu e o Alan alinhados no mesmo propósito. Entendeu? Tipo, indo pro mesmo... É isso que eu quero. E é isso que eu não conseguia. Tipo, na força do meu braço. Eu não conseguia, eu e o Alan, a gente querer um futuro junto, a gente querer uma família. Porque a gente não conseguia andar em unidade. A gente não conseguia ser um só. Por quê? Porque eu tinha toda a minha... Eu era autossuficiente. Ele era autossuficiente. Então, como que dois separados andam juntos? Não tem como, né? E daí que eu entendi, não, submissão não é você ser esculhambada pela pessoa que está ao teu lado, pelo contrário.
É ele te ajudar em tudo, é você ajudar ele em tudo, você apoiar ele em tudo. E os dois seguirem juntos o mesmo caminho, entende? Então, Deus... E não foi ninguém me impondo isso, não foi dentro da igreja isso. Foi eu ouvindo louvor em casa e falando com Deus. Eu e ele. Não foi ninguém me impondo isso, sabe? Então, aquilo que é o Espírito Santo que convence, eu vivo isso na pele todo dia, sabe? É isso aí. É eu conversando com ele me constrangendo em coisas que eu acreditava. Ele, não, filha, isso daí o pessoal distorceu, é isso aqui que eu acredito. Então, tá sendo um caminho muito bom, assim. Tava pensando aqui enquanto vocês estavam falando, a impressão que eu tenho é que, nós temos, sei lá, 95% dos pastores são homens, 5% são mulheres. Talvez um pouco mais, um pouco menos. Só que de população, para cada casal, você tem um homem e uma mulher. E aí eu vejo uma necessidade de se falar, por exemplo, sobre submissão. Explicar que não tem a ver com essa questão da mulher ter que obedecer ao marido. Ou ela entrar no lugar de se sentir tão segura que obedecer a ele, ela sabe que é seguro para ela. E passar segurança para ela. Né? Isso. É. Uhum. E aí eu vejo que a gente está ensinando as pessoas a sonharem, tipo... Uau, o que Deus quis dizer quando ele escreveu Hebreus e quem que escreveu. E a gente quer viajar em algumas coisas e está esquecendo de viver o simples da vida. De ser marido, de ser esposa, de ser pai. Esquecendo de trabalhar. Esquecendo de viver a vida que está acontecendo no dia a dia. Eu acho que se faz necessário hoje a gente voltar a ensinar coisas porque parece que entulharam as mulheres, sabe? Com tanta coisa que eu olho assim e falo, cara, não deve ser fácil ser mulher. Porque num ambiente mentiroso, num ambiente que é ensinado sem conhecimento do Espírito, a mulher vai achar que a Bíblia ela é totalmente machista. Sim. É isso, é exatamente isso. É aquela coisa de, tipo, você dentro de um casamento, você não tem um companheiro, né? Dentro do casamento você tem alguém com quem você está competindo e que é uma pessoa que a qualquer momento ela pode te dar uma rasteira e ir embora e te deixar prejudicada. Era isso que eu sentia, sabe? Tipo, então eu preciso ter o meu dinheiro, eu preciso ter o meu trabalho, eu não posso depender dele pra pressão, nada. Que angústia, que... Eu preciso ser autossuficiente. Você tá numa corda bamba, parece, daí você não tem um relacionamento. É inconsciente, então você não consegue confiar na pessoa que tá do teu lado, se ao tempo todo você tá achando que ela vai te passar uma rasteira, entende? Mas sabe que, olha o filme que a gente vê na vida. Então você tem aquele pastor casado com filhos. Então ele é um pastor de carreira, aquele cara que vai pregar em vários lugares, tal, um cara conhecido, evidente, tal. Aí a mulher dele é dedicada na família. E aí esse cara tem um caso com a secretária ou com uma irmã que ele conheceu. Aí ele, se apaixona por essa mulher, larga da esposa, dos filhos. Aí essa mulher realmente, ela cuidou da casa, hoje ela não tem uma profissão, hoje ela se ferrou, se lascou. E a gente escuta quantas vezes isso acontecer. Porque nem o homem levou sua esposa no ministério e nem a esposa levou o homem para dentro de casa. Ficaram duas pessoas correndo, só que em paralelos por um tempo, mas daqui a pouco cada um foi para uma direção. E aí, de repente, são dois estranhos mais. Dois estranhos, cada um seguindo o seu caminho. Cada um seguindo o seu... Exatamente. Dá para você ser o cara que vai estar em todos os lugares, mas você ainda ser o cara de casa. Porque a gente tem um exemplo no nosso home church, lá um casal que a gente pastoreia, que a esposa passou por esse desafio. Meu marido tem a profissão dele. Eu tenho a minha. Me formei, fiz faculdade, tudo. E eu vou abrir mão do que eu fiz para viver para ele. E essa foi uma questão que ela colocou e não vou fazer isso. Até que chegou um dia que ela entendeu que ele era um homem de Deus, que ele era um pai, um marido, um cara que jamais iria abandonar. E ela entrou num lugar de segurança que de tarde ela tenta tomar café na casa das amigas. Tipo assim, em vez de estar na correria, como ele consegue
consegue ter condição, ela tá fazendo outra coisa. Então, com duas filhas maravilhosas e tal, ele consegue trabalhar e ela faz a parte e os dois juntos são um casal que você fala, isso meu Deus. Submissão, porque aí entra a questão de submissão. É porque, por exemplo, assim, eu me ver diferente do meu marido me leva a um lugar de divisão. Me coloca em divisão. Como, por exemplo, eu saí do meu trabalho e, de repente, meu marido tem uma empresa. E eu vou ajudar ele na empresa. Só que, cara, ele vai avançar e vai crescer para um lugar que você trabalhando, você não alcançaria. Mas você, estando ali como impulsionadora do seu marido, ele vai muito longe. Sim, e isso mexe com o teu ego, né? Só que só mexe com o teu ego quando você não se vê fazendo parte disso. Sim. Quando você não se vê parte daquilo. E, por exemplo, assim... exatamente. Assim, se eu olhar para o meu marido e falar assim, ó, a empresa dele só tá onde tá por minha causa também. Porque eu tô ali impulsionando ele. Sim. Se você se tirar dessa equação, obviamente você vai olhar e falar assim, nossa, só ele tá em evidência, eu só tô aqui fazendo a comida, entendeu? Eu só tô aqui trocando fralda agora, só tô aqui. E não, você é parte presente, participativa naquilo, é o teu sucesso. Quando você olhar pro teu marido e falar assim, ó, ele só tá nessa posição de sucesso por minha causa. Sim. Porque se você não tivesse ali... Sim. E a Stephanie de antes, num exemplo como esse que você deu, Chico, eu pensaria, tipo, mas, por exemplo, né, que você deu lá, tipo, a mulher cuidou da casa ali, e daí o cara foi lá e trocou ela por outra. A Stephanie do passado ia pensar, tipo, mas também que tonta, por que ela não trabalhou, por que ela não ganhou o dinheiro dela? Óbvio, ela tinha que ter se precavido. E é o que o mundo faz, ainda culpa a mulher. Como se o que ela tivesse feito, ela ter doado a vida dela pela família, fosse algo errado. Como se o esforço... Quer me ver louca hoje, depois que eu entendi isso, é você falar que a mulher que tá em casa não trabalha. Não, eu trabalho, minha esposa só trabalha. Não, eu trabalho, a minha esposa só fica em casa. O quê, meu filho? Você não ia aguentar ficar em casa. Eu queria trabalhar fora. Eu queria se a Néia trabalhasse fora, ela teria ainda 1 hora de almoço. Né? Teria um almocinho. Bem interessante. É isso aí, ó. Essa mulher que tá nessa situação que o marido fala uma coisa dessa, que não consegue ter segurança nele. Não. Porque se um dia ele vai embora, realmente eu vou sair como se eu não tivesse feito nada. Mas aí tem um lado do marido, tá? Vou falar o meu lado como homem. A mulher, eu falo assim, ó, todo grande homem de Deus, ele tem que ter uma característica interessante. Ele tem que comer na mão de uma mulher. Entendeu? Sim. Eu guardo pra mim isso. Isso até quando eu tô jogando. E eu falo assim, todo grande homem, ele tem que comer na mão de uma única mulher. Mas comer na mão mesmo, ela ser a princesa dele, ser aquela que consegue desestabilizar ele. Tipo, que o mau humor dela consegue ferrar com todo o ambiente dele. Não só amor por você, mas vivo por você. Exatamente. Entendeu? Pra mim, isso é tão seguro pro homem que todo lugar que ele estiver ausente, ele sempre estará com ela. Ele sempre vai estar, ainda que ele esteja separado ali, fisicamente falando, pô, tô numa cidade, você tá em outra, os dois sempre estarão juntos. E aí eu falo pra você, uma vez eu ouvi uma pregação do pastor Pio, que aquilo ressignificou a minha cabeça de um jeito absurdo. Que ele falou assim, uma mulher bonita, ela é cantada. Uma mulher bem resolvida, ninguém tem coragem de cantar ela. Uma mulher que é bem resolvida com o marido, ela pode ser bonita o que for. Ela entra num lugar que ela é encantável. Tipo, encantável. Entendeu? Inventei agora essa palavra. Mas ninguém vai ficar flertando porque ela não é... Não tá, e essa é uma mulher, eu vejo assim... É isso aí. Essa é uma mulher de Deus. É isso aí. Essa é uma mulher que ela é suprida pelo Senhor e ela é suprida pelo seu marido. Ela é suprida pelos seus filhos, pelos seus amigos, pela comunidade. É uma mulher tão de bem com a vida que ela não fica soltando ponta solta pra alguém juntar e ficar desenrolando assim, enrolando, entendeu? Sim. É uma mulher que tá plena. Você consegue imaginar mulheres assim no nosso meio? Você não consegue porque você é mulher. Mas imaginar homens, você fala assim, pô, fulano de tal é um homem bonito, é um homem isso e aquilo, mas ele é
Mulherada não cai matando. Não cai, porque ele é totalmente fechado a qualquer... Tem uma blindagem. Tem uma blindagem. É uma coisa diferente, entendeu? É diferente. Não é uma coisa que você fala assim, nossa, não. Essa pessoa, ela carrega tanta decência nela, que tanto caráter do Senhor na vida dela, que ela é uma pessoa que não... É uma panela quente sem cabo. Você não tem como pegar. Tipo, você não... literalmente. Tipo, você não eu tive essa experiência. Eu trabalhei num hospital por 6 anos. Durante 6 anos, eu era rodeada por médicos. Só médicos, assim. E eu era secretária ali que acompanhava eles no processo de cadastramento do hospital. Trabalhava com residência médica ali, como secretária de Coreme, de residência médica. Eu nunca, em 6 anos, nunca levei uma cantada, nunca alguém falou uma palavra torta. Nenhum deles falaram palavrão na minha frente ou perto de mim. Porque havia um respeito. E daí, eu até quando eu saí, eu conversei. Porque daí quando eu saí, que eu fui cuidar do Benjamin, entrou uma outra menina, né? E ela tinha basicamente a mesma idade que eu. Eu era jovem ainda, tinha 30 anos. E aí, quando eu saí de lá, a menina ficou, em 2 semanas que eu tava passando o trabalho para ela já tinha se envolvido com 2 médicos. E daí eu falei assim, gente, como que pode uma coisa mas dessa? Olha, essa palavra que o pastor Pio levou é uma coisa absurdamente maravilhosa. E é exatamente isso que eu vivi. Porque eu sabia quem eu era, eu estava em Cristo. Lembrando, né, que esse contexto todo que a gente está falando de homem, de mulher, de submissão, você está abaixo de submissão de um homem como esse. Em Cristo Jesus. Uma família em Cristo Jesus. Porque se o teu marido não é isso, se a tua mulher não é isso, saiba, vocês não estão em Cristo Jesus. Não. Uhum. É forte, mas você não está em Cristo Jesus. Você não conheceu ele ainda. Uhum. Porque é exatamente isso que vocês falaram. Tipo, porque se a mulher não tem confiança na pessoa que tá do lado dela, não tem como ela entrar nesse lugar. Porque eu não conseguia entrar com isso com ela. Por quê? Porque a gente não era casado, a gente não tinha um compromisso. Sim. Pô, mas a gente mora junto há 5 anos. Não te assumiu, não passou por nome, né? A gente tem relação sexual, a gente tá junto, a gente... E aí? O que tá acontecendo? Por que você não consegue passar pro teu nome? Se a gente tá tanto tempo junto, por que o casamento é tão difícil? Porque a gente não tava em unidade. Porque a gente não tinha Cristo, a gente não tava no mesmo propósito. A gente não tava submisso a Jesus, entendeu? Então não tinha como, é impossível. Então quando hoje o mundo fala, tipo, homem não presta, mulher não presta, não tem como ter um casamento feliz, não existe casamento feliz. Se você casar, você vai ficar triste. Realmente, se não tiver Jesus, não tem como mesmo. É isso aí. É impossível. Olha, se você não está feliz, não case. Se você acha que ter um filho vai te deixar feliz, não tenha. Vou falar para você uma coisa. Seja satisfeito com a tua vida e aí você vai estar pronto para casar e ter filho. Seja um bom solteiro. Amar a solteirice te faz passar para a próxima fase. Parece, vivi tudo. Chega. Eu vivi tudo que eu precisava viver. Tô de boa. Essa é a palavra. Vivi isso até 25 anos, acho. 24. 24? Você fez 3 dias depois. Eu casei com 24 anos, Você falei foi errado levado, a vida inteira, hein? Você foi levado. Fui levado. 3 dias depois ele... Eu fiquei velho. Mas olha, e aí, esses tempos você estava lá em casa, a gente estava conversando e eu lembro que você me mandou um vídeo teu no Instagram fazendo, eu não sei se chama storytelling, contando de uma família que conversou com você e você pintou um quadro. Então, assim, quero recomendar você que é de Curitiba região, você que é de fora, não sei se envia para fora essas artes. Tem como? Envia, tem como? faz reunião. Você que é de qualquer lugar do mundo, tá? Hoje em dia tá fácil. Mas assim, tem uma obra de arte na tua casa que represente a tua família. Eu vejo que a gente parou de celebrar alguns momentos na vida. E é tão legal porque em cima da nossa cama tem uma foto minha, da Néia e do Ben, que a gente tirou sei lá quantos anos atrás, tá lá. E eu sempre olho para aquela foto e me remeto
há um tempo muito interessante, mas eu também quero celebrar hoje, para me remeter a esse tempo daqui 5, 10 anos. E aí a gente tá pensando em fazer um quadro em casa, e é legal porque você não pega uma foto e reproduz. Você pega e conta uma história num quadro. Então você vai falar assim, pô, o Chico gosta de jogar, de pregar, de pescar. A Neia gosta de incomodar o marido, implicar em coisas que não tem sentido Deixa ele. E inventar narrativas contra a minha pessoa. Deixa ele ele tem que comer, gente. Um dia ele tem que comer. Eu vou ter aquele servo que come antes pra ver se não tá envenenado, assim, ó. Se ele não desmaiar, eu como. Voltaram a envenenar as pessoas aí, não sei se vocês viram. Tá uma onda aí. Tá uma loucura. De envenenamento agora. Os bolos, né? Eu não como mais bolo lá em casa. Vou fazer um bolinho hoje pra você. É isso, mas e aí você tá contando as histórias lá nos teus quadros, e eu falo, cara, que coisa maravilhosa, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Conta pra nós o que você tá fazendo agora. Agora eu tô contando histórias através dos quadros da minha arte. Aí a pessoa vai te contando, nós somos assim, casados há tanto tempo, não sei o quê. Isso, daí a gente faz uma reunião, né, pra eu entender o que a pessoa quer, tudo. Aí ela conta a história dela. E daí eu penso na arte, depois eu escrevo uma carta para ela, explicando tudo que eu pensei na hora da criação da arte. Daí antes de revelar a arte, eu explico e depois eu revelo. Tipo, a pessoa só sabe da arte a hora que a arte tá pronta. Então é uma surpresa legal. Que legal, né? Eu gosto da Stephanie artista. A nova fase. Eu fazia algo semelhante com a tatuagem, assim, sabe? Tipo, eu criava em cima da história das pessoas também. Uhum. Mas eu não tinha essa liberdade criativa antes, né? Eu ficava em cima do que a pessoa queria, porque eu criava junto com ela ali na hora. Então hoje não, hoje eu crio e depois eu revelo pra pessoa o que eu pensei. Cristo te deu mais liberdade, né? Você viu? Quando hoje eu sou livre. Essencialmente você é você. Quem você originalmente foi criada pra ser. É isso. E sabe de uma coisa? Esses dias eu tava em Chapecó. E eu lembro que assim que eu voltei, eu gravei um episódio do podcast. Que eu lembro que eu tava no banheiro da casa, indo tomar banho, sei lá o que eu tava fazendo. Aí tinha no banheiro algumas decorações assim. Daí eu falei, engraçado, né? Que uma casa, quando ela é decorada, é quando já está tudo pronto. E o quão importante é a decoração numa casa, porque existe tempo de construir, existe tempo de decorar. E às vezes as pessoas estão na vida delas querendo construir e nunca vão estar satisfeitas com nada. E às vezes é a hora de decorar, de você celebrar, de você colocar algo na parede que evidencie um tempo, que evidencie um marco que você... É tipo, Jacó, ele pegou uma pedra, dormiu, usou de travesseiro, teve um sonho, de repente ele pegou aquele lugar e transformou num altar para Deus. Sim. E às vezes a gente tem que criar esses, não celebrar altares, mas celebrar Deus em alguns marcos, talvez assim. E aí eu acho uma coisa legal, imagina que legal alguém chegar para você e falar assim, pô, eu queria reproduzir o dia que eu aceitei Jesus e foi assim, assim, assado, faz um desenho para mim. Sim, Pensou? Eu e a Né, a gente até tava tendo uma ideia muito louca, mas ia ficar tudo socado no apartamento, botar 66 quadros no nosso corredor. Bastante coisa. Pra caramba, né? Para cada livro da Bíblia, a gente ia colocar a nossa perspectiva. Legal. E aí já tinha um artista, já tinha um orçamento, tinha tudo, a gente não foi para frente, começou a pandemia, o mundo virou uma loucura. Mas a gente tinha essa ideia. Eu tenho um tio que tem, sei lá, deve ter uns 500 quadros na casa dele. É muito, né? Porque a parede de cima e embaixo, e ele tem umas 5 salas na casa dele, é muito grande. Ama obra de arte. Então eu cresci no meio de obra de arte. Então quando eu chego na igreja e vejo as pinturas que você fez, as tuas artes, eu tô... Uau, como eu amo isso. Mas eu acho que a decoração, a arte, ela vai além, né? É um selo de que você está construindo a tua casa, você construiu, e agora eu evidencio, ela é um lar. Porque é quando você traz aquela essência. Sim. Né? Tipo, aqui eu tô fazendo, né? Tipo, deixa eu pregar esse prego aqui, porque esse quadro vai ser pendurado aqui, né? Tipo, sei lá, vai colar com a fita, vai fazer alguma coisa, mas... Forte isso daí que você falou, hein? É uma evidência. A decoração não é só a decoração. É a evidência de que aquilo é um lar, né? Você... os detalhes fazem do lugar que você mora um lar.
Sim. E isso é importante. Muito. Teu filho vai se sentir pertencente à família, né? Você vai amar melhor aquele lugar. Sim. Num Olha lugar frio, né? Que Mas- profundo isso. Mas vai dizer que não é diferente, né? Você tá numa casa, não. Aqui é a sala que a gente só faz a refeição. Não, aqui é uma sala que a gente tem comunhão. E é um ambiente lindo, é um ambiente Então, decorado. é por isso que, tipo, a decoração, o belo, ele traz isso, né? E esse... Eu tava pensando sobre artista que você tava falando, né? Eu falo assim, eu fiquei pensando e falando assim, quantos artistas chateados com Deus, bravos com Deus, estão emitindo a sua arte de maneira errada. Porque foram feridos, né? Pelo próprio dom que Deus derramou sobre ele. Imagine quantos religiosos, quanto a religião não matou desses artistas que hoje poderiam tá fazendo diferença na vida de famílias, né? Tipo, quando você ouve uma música boa, você fala assim, cara, esse dom só pode ter vindo de Deus. Como que você vai falar que isso é do mundo? Como que você vai falar que essa artista que pinta isso, pinta dessa maneira, tipo, é do diabo? Não pode ser. Sim. Né? Uma evidência de que Deus ama a arte e o quanto a religião Ele é um artista, né? e o quanto a religião expulsa os artistas de perto, É porque é do diabo. Te poda, né? Te poda dentro de uma caixinha, assim. né? Tipo, o Bob Esponja não pode na unha. Então, Não, irmão. então, aquilo que a gente tava conversando na casa do Lucão aquele dia, sabe? O que eu sentia eu era uma pessoa espiritualizada, né? Tinha minha espiritualidade, tanto que acho que era isso que me fazia eu me conectar com as pessoas, com as minhas clientes. E o tempo todo eu tava buscando Deus de alguma forma, mesmo inconsciente. Buscava Deus em coisas, buscava Deus no dinheiro, buscava Deus talvez na constelação familiar, na terapia, só que na religião, né? Só que Deus não tá e tá em todos esses lugares. Só que quando você conhece Cristo dessa forma simples e pura, você entende que o espaço que você tem dentro de você, esse vazio que tem dentro de você, é do tamanho dele. Não tem outra coisa que vai preencher. Só ele que preenche. Então, o que eu senti no cinema aquele dia, parecia que eu tinha sido preenchida, sabe? Tipo, parece que tinha... Todos os espacinhos assim tinha só preenchido. Deus que faz isso por você. É só ele que faz isso. É verdade. Tipo, não adianta você buscar em outro lugar. Não adianta você buscar na religião. Não adianta você buscar num pastor. Que muitas vezes é isso, né? Tipo, o que o pastor fala é lei. Não é ele. É Cristo. Então é muito doido. Deus é muito doido. Deus é top. Como você se vê daqui 10 anos? Você tá com 25? 35? A gente vai estar muito velho daqui 10 anos, né? Belíssimos. Nossa, daqui 10 anos nós estamos ferrados. Nossa, Chico, eu acho que eu não sei te responder essa pergunta. Não pensou sobre? Porque eu não sabia que eu ia estar aqui hoje, sabe? Tipo, eu não imaginava que eu ia me tornar o que eu tô me tornando hoje. Tipo, que Deus ia desconstruir tudo isso que Ele desconstruiu hoje. Putz, eu nem consigo imaginar o que Ele já vai ter desconstruído dentro de mim daqui tanto tempo, sabe? Então, não sei, eu acho que eis-me aqui, sabe? Tipo, tô receptiva, tô prestando atenção, tô me envolvendo, tô buscando intimidade com Ele. E o que Ele quiser fazer da minha vida, eu tô disposta, sabe? Tô aqui pra isso. Então, acho que eu quero tirar essa ansiedade do futuro, sabe? Não quero pensar no futuro. Quero só viver pertinho dele aqui agora. E esperar o que ele espera de mim daqui 10 anos, sabe? O que ele quer da minha vida, o que ele sonha comigo. Pra você é libertador? É artista mesmo, né? Pra você é libertador eu chegar pra você e falar assim... viver os planos de Deus? Ou você se sente usurpada de ter teus próprios planos? Não, viver os planos de Deus. Tipo, não tenho mais controle sobre nada na minha vida. É o que pra você é leve isso ou você sente, não, pô, eu queria ter o... Como assim? Eu sou uma marionete, então, como é que é? Não, hoje pra mim é leve.
Leve. Pra mim é leve. E acho que esses dias teve uma pregação, não lembro quem pregou, mas que falaram sobre você... Que o que você sonha, Deus também sonha pra tua vida. Só que sonha melhor ainda. Então, eu sonho em ter minha casa, sabe? Numa chacrinha, perto da praia, sabe? Ter o meu ateliê, pintar os meus quadros. Hoje, ter filhos, né? Viver bem com meu marido, ter minha família próxima de Cristo, que é um sonho que eu tenho. Só que eu sei que Deus está alinhado com isso. Uma hora Ele vai me dar. Uhum. Mas Amém. não sei quando. Então, é isso. Acho que se no final da minha vida eu chegar e ter realizado essas coisas que eu falei aqui agora, eu tô plena. Sabe? Uhum. Independente se eu tô ganhando muito dinheiro, se eu tô ganhando pouco dinheiro. Acho que isso Deus curou no meu coração, sabe? Hoje eu já não me movo mais pelo dinheiro. Amém. Amém. Glorioso. Que testemunho, né? Que vida fantástica a sua, Stephanie. Obrigada porque você ouviu a voz de Deus. Cedo. Foi antes dos 25, né? Eu fui aos 25 só. Muitos anos atrás. Eu tinha 23, desde 23, olha. Meu Deus, uma nenenzinha. Um bebê. Glória a Deus que a religião não conseguiu te matar, entendeu? Sim. Tipo, te adormeceu por muito tempo, mas que Cristo alcançou você e pôde te resgatar e tornar você a vida, né? Amém. É lindo isso, maravilhoso. Queremos agradecer o teu tempo, a tua vida, agradecer a Deus pela tua disposição de estar aqui com a gente, de contar a tua história. E se você quiser deixar um último recado para quem está assistindo, quais seriam as tuas palavras? As tuas palavras, aquelas para fixar no coração daquele que está te ouvindo agora. Não linke Deus à religião. Para de pensar que Deus quer te colocar numa caixinha, acreditar, no que aquele pastor fala e falar que isso está na Bíblia. Vai você buscar, vai você estudar, vai você... não acredito em Deus, não sei o que é Deus. Então fala você com Ele, do teu jeito. Oi Deus, você existe, fala comigo no teu quarto, na tua cozinha, onde você estiver. Mas, porque Deus não está num templo, Deus está em tudo. Então fala você com Ele. Não deixa que as regras que as pessoas colocaram na tua vida te afaste de viver isso, porque o que eu venho vivendo nesse tempo é aquela coisa de você querer que as pessoas vivam também. Mas é uma coisa que é inexplicável, não tem como eu te explicar o que é Deus, só você conhecendo Ele. Então se aproxime dele, independente da forma, só fala com Ele, que Ele vai te ouvir. Uau. É isso. Amém. Amém. Amém, igreja. Amém. Como é que é, Chico, que tem que falar agora? Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, comentar, se inscrever na nossa página. Inscreve, ativa o sininho. E se Deus assim permitir, semana que vem estaremos por aqui, Chico Freus. por aqui. Deus abençoe e até o próximo episódio de... Sendo bem sincero, não. Não, sendo bem sincero é o meu... Bíblia na sobremesa. Bíblia na sobremesa. Sendo bem sincero. Você errou, né? Aí fez eu uma errei. propaganda. Eu fiz uma propaganda. Mas ela fez uma propaganda. Vai no Spotify lá, Sendo Bem Sincero, o podcast do Chico Preus. O marketing. Valeu, Achei que eu gente. tava na gravação. Bíblia na sobremesa. Beijo.